O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. E os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem as tradições dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir as tradições dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Amados e queridos irmãos, nossos ouvintes que nos acompanham pela rede de rádios Shalom, Shalom AM, FM, Rádio Antena 5, você que está em casa acompanhando pelo nosso canal no YouTube, com Shalom e Rádio Shalom Oficial. Quem puder dar uma ajuda para o Rádio Shalom Oficial, se inscreva no canal, basta ir no YouTube rapidinho e se inscreva lá, dê o like para expandir a evangelização através do canal da rádio e também do Com Shalom. Só que o Com Shalom já tem 300 e tantos mil, nós estamos lutando aí para chegar a 50 mil. Então, quem puder, não fique no celular, mas pegue lá, Rádio Shalom Oficial no YouTube,
se inscreva, não paga nada, dê o like, acione o sininho que está do lado direito. E essa transmissão com certeza vai chegar mais longe. Hoje, na liturgia da palavra que acabamos de ouvir, Jesus nos fala da verdadeira pureza. Ouvimos o Evangelho de Marcos, que ao escrever o Evangelho em grego, Marcos pretendia chegar aos pagãos. Marcos era discípulo de Pedro, era uma espécie de secretário de Pedro. E por isso, a partir do que ele ouviu de Pedro, ele escreveu o Evangelho que, segundo os exegetas, é o mais antigo. Marcos é o primeiro texto que se tem notícia dos escritos dos Evangelhos. E ele dirigiu-se aos pagãos que tinham se convertido. Por isso que, no seu Evangelho, diversas vezes ele tem que explicar para os leitores que não entendiam a lei judaica, não conheciam os costumes judaicos. Então, como no Evangelho de hoje, Marcos fala alguma coisa e explica para quem não sabia, e também hoje para nós que não somos judeus e não tivemos uma prática religiosa judaica. No Evangelho da Missa, Marcos diz-nos que os judeus, de um modo especial os fariseus, não comiam sem se purificarem. Praticavam outras observâncias tradicionais, como o modo de lavar os jarros, os pratos de cobre. Aqui não é o lavar as mãos para comer. Não se trata de uma higiene pessoal antes da comida. Não era disso que Marcos estava citando quando falou da reação dos fariseus. Mas os fariseus notaram que os apóstolos não faziam todas aquelas purificações que as normas, basta dizer que na época de Jesus, além dos 10 mandamentos, existiam 613 normas. Então, tinha que se lavar o braço até aqui, e havia um verdadeiro ritual ao fazer aquilo. Por quê? Aquelas purificações não eram feitas por meros motivos de higiene pessoal, mas porque tinha um significado religioso. Eles faziam aquilo por causa do que eles acreditavam que iria acontecer com eles espiritualmente. Era símbolo de pureza moral. E por isso eles não podiam se aproximar de Deus sem que tivessem praticado todos esses ritos, observando os detalhes mínimos possíveis. O Salmo 24 fala dessa liturgia de entrada no santuário de Jerusalém. Por isso, antes de entrar no templo, eles rezavam o Salmo 24. Quem subirá até o monte do Senhor? Ou quem estará no lugar santo? O homem de mãos inocentes e de coração puro. Tem um rádio ligado aí, é? Isso. A pureza de coração
purifiquem. Também os judeus, quem vai em Jerusalém, quando está num hotel de judeus, tem as torneiras próprias para que eles se purifiquem antes de fazer suas orações e se alimentarem. Porém, os fariseus retiveram da lei apenas aquilo que era exterior e foram aumentando esses ritos, dando importância a esses ritos, ao mesmo tempo em que eles se afastavam do que era fundamental. O rito, quando ele é praticado, a devoção, quando ela é praticada, ela tem sua importância. Porém, não é o fim, né? Hoje, no mundo católico, existem pessoas que acreditam que somente se tiver com uma mantilha na cabeça, com um véu, é que ela vai agradar a Deus. Porque o véu, aí começa a briga por causa do véu. Aquela não usa véu, eu uso véu. Eu sou melhor do que ela porque eu uso véu, ou uma cruz na mão, né? E aí começa-se a criar, em torno de coisas devocionais, um verdadeiro culto, né? E se foge daquilo que é o essencial. O que Deus estava pedindo era a pureza de coração. As coisas externas eram apenas um sinal e um símbolo. Quando trata do jejum, já no Antigo Testamento, Deus falava: qual é o jejum que me agrada? No capítulo 58 de Isaías, não é um dia que o homem se dobra como um junco, se veste de saco e joga cinzas na cabeça, mas depois vai oprimir o operário que está em casa, é injusto, pratica o mal, mas eu vou fazer o jejum. Já Jesus diz: tome banho, bote perfume, para que ninguém nem desconfie que você está jejuando. Porque Deus vê o que está no escondido, no íntimo do homem. Esses fariseus e escribas que vieram de Jerusalém já vieram prontos para observar como é que Jesus se comportava, como os apóstolos se comportavam. Imediatamente disseram: por que os teus discípulos não seguem as tradições dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos, ou seja, sem praticar toda aqueles rituais que nós fazemos? Diante desta atitude vazia e formalista, Jesus então responde: hipócritas, deixais de lado o mandamento de Deus e vos apegais à tradição dos homens. A verdadeira pureza, as mãos inocentes do Salmo 24, está muito além do que lavar as mãos. Uma pessoa poderia lavar as mãos, fazer todo aquele rito e se sentir puro. Mas aquele ato externo, se não tiver uma atitude interna, não vale nada. Eu posso até estar aqui muito bem vestido, cheio de pano, de casula, de tanta coisa, de tanto adereço, mas se o meu coração não estiver realmente revestido da santidade, de nada adianta, de nada serve. O fechar os olhos, o se ajoelhar, o levantar os braços, as atitudes que tomamos de oração não podem nem devem chamar atenção sobre mim. Isso é farisaísmo. E é muito preocupante, repito, hoje, principalmente os jovens, por causa da internet e por causa de certos pregadores do juízo mole, estão adotando isso como uma coisa mais... E não é isso. É preciso, como Jesus fazia,
levar os jovens, levar as pessoas a entenderem o que verdadeiramente agrada a Deus. Por exemplo, Paulo, quando estava em Corinto, a cidade de Corinto era conhecida pelo seu culto que era dado à deusa Afrodite, que era a deusa do sexo. E as mulheres, para homenagear Afrodite, a deusa do sexo, elas raspavam a cabeça e eram prostitutas sagradas. Elas se prostituíam para dar louvor, para adorar Afrodite. E ali na carta aos Coríntios, Paulo diz que não é bom que as mulheres cristãs cortem o cabelo. Por quê? Porque as que cortavam, porque se raspavam o cabelo, eram as mulheres pagãs, prostitutas sagradas. Existiam mais de 1000 prostitutas sagradas em Corinto. Então, não raspem a cabeça. É bom que a mulher tenha uma longa cabeleira. E ele diz, então, que o cabelo da mulher é um véu. Mas é uma norma pastoral. Não é um dogma para todas as igrejas. Imagine na África como é que uma mulher vai poder ter o cabelo na cintura. Deus não é incoerente na sua palavra. Mas naquele momento, em Corinto, naquele instante, aquelas mulheres cristãs são orientadas por Paulo a manter um cabelo grande ou usar um véu para se distinguirem das mulheres prostitutas da deusa Afrodite. Mas podemos transformar esses costumes que em si não tem nada de mais. Você pode estar com um véu ou sem véu. Você pode receber a comunhão de joelho. E é muito interessante observar essas pessoas. Porque, por exemplo, depois da comunhão, você deve sim voltar para o seu lugar e conviver com o Senhor, adorá-lo, se ajoelhar. Mas vai uma confusão para comungar de joelho. Não importa nem se a pessoa que vem atrás não sabe, passa por cima. Como eu já vi acontecer. Mas terminou de comungar, pronto. Volta para o seu lugar normal. Não, então volta e se ajoelhe. Fica até o final da missa de joelho, na pedra quente. São coisas que Jesus nos ajuda a entender que não está nisso a verdadeira fé. Embora não tenha nenhum problema a forma como eu me comporto na missa. Existe, a própria liturgia diz, levante os braços, se ajoelhe, feche os seus olhos. Há normas na liturgia. Mas se é para ficar em pé, por que vai ficar de joelho? É a liturgia quem manda. É a liturgia quem diz. Eu não posso inventar coisa aqui no altar. Eu tenho que seguir a liturgia da igreja. As rubricas que estão no missal. Senão eu vou começar a chamar a atenção para mim. E vou retirar o essencial e vou ficar com o que não tem valor. E aí Jesus diz, olha, não se preocupem com o exterior, porque é do coração, ou seja, é do interior do homem que procedem os maus pensamentos. Quem aqui não já teve um mau pensamento? Todos nós temos. Ai não, Padre, Deus me livre de eu ter um mau pensamento. Então você é uma anja caída do céu, né? Porque as pessoas normais têm maus pensamentos. A tentação é comum a todos, inclusive Jesus foi tentado pelo diabo. Todos os santos foram, e muito mais do que nós, tentados. E ele continua. É do coração do homem que vem os adultérios, mesmo que não vá para o motel, mas Jesus diz que quem olhar para uma mulher e desejá-la já cometeu adultério. Quem olhar para um homem e desejá-lo já cometeu adultério. E o Papa São João Paulo II dizia que mesmo os casados precisam ter cuidado para não transformar a sua mulher numa prostituta. Ou num prostituto.
as fornicações, sexo entre pessoas solteiras, os homicídios, os furtos, a avareza, a malícia, a fraude, as desonestidades, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. As ações do homem procedem do coração. Procede do coração. Ou seja, procede coração no modo bíblico de dizer, já o homem grego fala da mente, é do nosso pensamento. Já disse aqui uma vez numa homilia, um jovem disse, padre, eu estou tentando viver a castidade e amarrei um terço no meu órgão sexual para eu não pecar contra a castidade, mas agora está ferindo. Eu digo, meu filho, o problema não está embaixo, está aqui, ó. Se você tem que amarrar um terço, amarre na cabeça. Aqui, ó. Não é lá embaixo. Entende? O problema está na mente. Diríamos no coração, no modo bíblico de falar. É no coração, é no pensamento que surgem, que procedem estas loucuras. E é isso que mancha o homem. E verdadeiramente nós ficamos manchados quando deixamos que o nosso coração, ou seja, que a nossa mente, os nossos desejos, tomem conta de nós. A impureza não se refere apenas à sensualidade, ainda que esta, ou seja, a luxúria, deixa uma marca profunda. Nós devemos pensar 10 vezes, 1000 vezes, antes de ver pornografia, antes de trair, antes de ocupar os pensamentos, porque aquilo tudo deixa marcas profundas. Marcas profundas. E essas marcas profundas serão purificadas no purgatório. Porém, a impureza se refere também ao desejo imoderado de bens materiais. A ver os outros com maus olhos, com intenção retorcida, a inveja, o rancor, as atitudes egocêntricas de pensar sobre si mesmo, de esquecer os outros, a apatia interior. Isso sim, diz Jesus, marcam o interior e o exterior do homem, porque vem de dentro. Quantas faltas externas de caridade, faltas de amor com o próximo, não têm origem nas raivas, ressentimentos e ódios que guardamos no coração. Já destruímos a pessoa, já matamos, e aquela pessoa pode fazer o que ela quiser, ela nunca vai prestar, porque eu já disse, não presta, fulana não presta, fulano não muda, cicrano não vale nada, e não mudamos, porque não acreditamos na mudança. Só que o problema não está no outro, está no meu coração. Jesus rejeita a mentalidade farisaica que se ocultava por trás daquelas prescrições. E aí, na parábola do bom samaritano, o sacerdote, o levita, passa e vem o irmão gritando de dor no chão. Não, mas eu tenho que chegar na hora para participar do culto no templo. Não importa se o irmão está lá morrendo, não importa se alguém está em casa doente, não importa, não, eu estou na minha oração pessoal. Pode morrer ou matar quem quiser, eu não quero saber, estou falando com Deus. Hipócritas. Hipocrisia. É preciso, diz Jesus, que as nossas atitudes, as nossas orações, o nosso culto tenha algo interior. Ao me abaixar, ao fazer uma vênia diante do altar, uma genuflexão, seja o meu coração que se dobra diante do Santíssimo. Ao fazer um momento de incensação do altar,
Que sentido tem tudo isso? Se não for a manifestação de um coração que arde em brasas, que inflamado de amor faz com que este incenso suba a Deus, mas Deus não quer aquela fumaça. Chega um momento que em Isaías Deus diz: eu abomino as vossas festas, eu não aguento, minhas narinas não suportam mais sentir o cheiro das vossas oferendas, dos vossos incensos. Porque no mesmo dia em que fazeis essas coisas, praticais o mal. Deus não é besta. Deus não é besta. Ele não vai aceitar qualquer coisa desprovida de conteúdo interior. E qual é o conteúdo interior que agrada a Deus? A pureza do coração. Essa pureza nos fará ver Deus em todas as coisas que estivermos fazendo. Ele quer reinar nos nossos afetos. Ele quer acompanhar-nos nas nossas atividades. Ele quer dar um sentido novo àquilo que fazemos. Portanto, se tem um lugar que eu não posso dizer para onde eu vou, Deus não vai. Então, se Deus não vai, eu não posso ir. Eu não posso ir. Você daria a senha do seu celular a Jesus? Daria? Então dê para sua esposa. Dê para sua namorada. Entrega o celular para ela e diga: ó, minha filha, a senha é essa aqui, ó. Aqui agora diz que tem um aplicativo que faz com que se descubra se o cara andou curtindo alguma coisa no Instagram, né? Deus não precisa da senha. Ele sabe que tudo que existe dentro de nós, no mais íntimo de nós. E nós devemos pedir a Ele um coração limpo das desordens. Todo tipo de desordem. A pureza da alma, a castidade, a retidão interior nos afetos e sentimentos deve ser plenamente amada e procurada por nós com alegria, com empenho, abandonando-nos na graça de Deus. Nesse mundo imundo, meu pai diz muito isso. Meu pai vai fazer 93 anos em dezembro. Ele diz: ô mundo imundo, ô mundo imundo, onde tudo que está aí fora é sempre impuro, é sempre proposta de impureza, é sempre mensagem de impureza. Então, se há uma busca pela impureza, nós cristãos, como os primeiros cristãos naquela sociedade pagã, devemos ser modelos de homens puros. Não devemos ter vergonha de dizer: eu sou virgem. Qual é o problema? Não devemos ter medo de mandar no grupo do WhatsApp da empresa e dizer: não quero que você mande para mim esses vídeos. Eu não quero. Não aceito. Essa pureza interior só pode ser alcançada mediante uma luta positiva e constante. Positiva e constante. Que vai se prolongar durante a vida inteira. Talvez na hora da morte você ainda esteja querendo alguma coisa que não deve. Mas já está ali lutando. Lutando. Exame de consciência diário. Vigilância nos pensamentos e atitudes que afastam de Deus e dos outros. Amor à confissão. Confissão bem feita e frequente, mediante a qual o Senhor nos lava. Confissão. A maioria de nós não vai se confessar. Vai atrás de conselhos. Vai atrás de resolver
problemas humanos, dificuldades. O Padre Pio, uma vez eu disse, mas Padre Pio estava rezando, o povo vem atrás de mim só para pedir cura, não quer se confessar. E aí caiu na minha mão um livro, falando da vida do Padre Pio, e nesse livro citava, o Padre Pio dizia, as pessoas não me procuram no confessionário para se converter. Elas não vêm aqui para receber força para levar a cruz, elas querem deixar a cruz aqui comigo. Elas não querem sair daqui com força para levar a cruz, elas querem chegar, Padre, resolva esse problema aqui. Mas ali é a sua cruz. É a cruz que você vai precisar carregar. A pureza interior traz consigo força. Ela leva a um crescimento do amor. São João Paulo II diz isso. É uma elevação do homem à dignidade a que ele foi chamado. E nós hoje, aqui eu termino, continuamos a sentir os mesmos impulsos que Jesus citou hoje, que tem como causa raiz da impureza. É o egoísmo em todas essas formas. Se você pegar todos esses pecados que Jesus citou, adultério, inveja, calúnia, orgulho, é sempre o eu, sempre a vontade própria, é a impureza. Peçamos ao Senhor, a Nossa Senhora, a graça da pureza interior, para que realmente, a nos aproximarmos do Senhor, possamos dizer como aquela música que é feita em cima do Salmo 24, Senhor, eu possa entrar no santuário para te louvar. Teu sangue me lava, teu fogo me queima, o Espírito Santo inunda meu ser. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.